Bem-vindos ao canal do Remi Factos. Eu estou aqui no Luena e na casa do professor Caputo. Bom professor. E vocês sabem, se eu não conheço o professor Caputo, aquela pessoa que não usa redes sociais. Por isso, estou na casa dele e fiz-lhe um convite, aceitou e eu estou aqui. Professor, seja muito bem-vindo ao meu canal. Muito obrigado e bem-vindo seja você. Muito obrigado. Professor, a priori quero lhe agradecer por ter me recebido na sua casa. Eu agradeço a preferência. Obrigado. Eu já tive esse plano por muito tempo, fazer uma conversa com o professor. Eu acho que o tempo não tinha chegado, mas este é o tempo oportuno e obrigado mais uma vez. Tudo acontece no tempo certo. Ok, obrigado. Professor, antes da nossa conversa, eu queria perceber, vocês terão um workshop, né? Sim, teremos um workshop sobre oratória e gramática da língua portuguesa. Ok. Será onde? Será no anfiteatro do Monumento à Paz. Ok. No dia 31 de agosto. Dia 30 de agosto. Exatamente, às 14 horas. Às 14 horas. Sim. E quanto é que é o ingresso? A princípio, sou também convidado a participar. Quem organiza é a Sublime e os ingressos estarão sendo comercializados a 3.000 kwanzas. A 3.000 kwanzas? Ok. Já começaram a comercializar ou então? Sim, as reservas já estão sendo feitas, até porque as vagas são limitadas ao espaço. O espaço pode receber até talvez 120, um pouco mais de 100 pessoas. Será onde? Então, o auditório do Monumento à Paz. Ok. Então, quanto mais cedo as reservas forem sendo feitas, melhor para quem deseja participar. Porque, do contrário, já não poderá achar os ingressos. Muito bom. Então, deves aproveitar, porque estou a fazer a publicidade e eu não vou cobrar o professor, você é próximo de mim. Aproveite já enquanto cedo para ter o seu ingresso, senão chegas lá, ficarás fora. Professor, como já disse na minha abertura, acompanho-te muito nas redes sociais. E quero já me abrir contigo, que eu nem sei falar português. Então, na medida que eu vou cometendo os erros, fala assim. Esquece, professor, esquece. Por isso que eu estou aqui. A minha primeira pergunta é, eu fico preocupado às vezes quando o professor corrige alguns seus colegas, porque eu não sou professor, eles ensinam, mas o professor mesmo assim ainda comenta como se fosse um erro cometido por aqueles professores. Isso não é preocupante? Bem, todos nós estamos sujeitos a errar. É claro que, a nosso nível, os erros chegam a ser graves, crassos. Então, como professores de língua portuguesa, devemos nos esforçar ao máximo para minimizarmos os erros. É impossível que venhamos vencê-los todos. Aquela falsa ilusão de que os professores de língua portuguesa não erram. Não. O professor de língua portuguesa também está sujeito a cometer os seus erros e a seu nível. Mas, como professores, devemos nos preocuparmos com isto para que possamos minimizá-los. Quando isso ocorre, eu, por exemplo, para aquelas pessoas a quem eu posso abordar, eu procuro fazê-lo em off. Alguém me perguntou, mas por que você faz uma correção daquela, quase que em público? Não está a expor, alguém fez um comentário até num dos vídeos, não está a expor o seu colega. Eu faço isso com colegas de quem não tem assim um contato. Não tenho contato, não conheço, então... E como sei que o que ele partilha é aula de língua portuguesa e ele é seguido por muita gente, estes pequenos deslizes, se deixados, podem arrastar muita gente também àqueles deslizes. Daí a urgência, a necessidade de podermos corrigi-los. Ok, mas já recebeu uma ligação na parte destes colegas? Colega, como? Graças a Deus não, porque nós não fazemos com o intuito de humilhar a outra. Somos colegas de profissão. Mesmo eu, quando cometo os meus erros, se um colega me abordar e dizer, colega fez isso, errou nisto, eu devo agradecer, porque ninguém sabe tudo. Então eu nunca o faço com a finalidade de demonstrar que eu seja superior a esta pessoa. Não, faço como um contributo, uma ajuda que dou ao colega para que no final aquilo que são os objetivos dele
e os meus sejam alcançados, porque nós trabalhamos para melhorar a competência linguística, metalinguística dos falantes. Então todos nós devemos ir contra os erros e não contra os errantes. Ok, muito bom. E o mais bom, professor, sempre vi, quando corriges alguém que é o teu colega e sempre sugeres que as pessoas devem seguir, isso é mais bom. Creio que é uma questão de boa educação. Ok. Porque ninguém gostava de se ver exposto. Muito menos eu gostava que assim fosse. Eu já passei por uma situação idêntica. Alguém fez isso num grupo que eu tenho, fale correto. O grupo deve ter aí perto de 40 e tal mil seguidores. É um grupo meu do Facebook. Ok. Então postou um vídeo em que eu falava sobre a pronominalização e fez aí a correção. Ele disse, de acordo com Celso Cunha e Lindley Sintra, eles dizem que isto deve ser assim ao contrário do que ele até usou o termo respeitável, o professor Caputo disse. Ele foi bastante respeitoso na forma como abordou posso dizer aqui, o hipotético erro. E alguém me identificou e eu reagi agradecendo a sua abordagem. Eu disse que eu ia verificar se ele tinha razão e depois voltávamos a conversar. Então é normal na academia que alguém erre e que alguém o corrija. Devemos encarar isso com toda a normalidade porque devemos aprender uns com os outros. Certo. Professor, na tua escola ou então em outras localidades, com seus amigos, nunca nunca ouviste, né, algum ruído do tipo, aquele acha que ele fala bem, não sei, assado, cozido, nem sabe que isso acontece, não sei, das pessoas. Certamente. Nunca ouviu, nunca aconteceu, como é que é, professor? Olha, isso acontece. É por isso que nós, os professores de língua portuguesa, devemos ser os mais humildes possíveis. Ok. A humildade faz a diferença. Quanto mais você tentar fazer correções, eu, por exemplo, só faço com pessoas que me são próximas. As correções? Uma correção eu faço-a para pessoas que me são próximas. Sim, mas... Eu não vivo corrigindo as pessoas por aí. Certo, professor, desculpa, não corto o raciocínio. Faz favor. Há pouco tempo eu ouvi o professor disse que não conhecia aquelas pessoas, nem tem contato com aquelas pessoas, aqueles professores que fazem vídeos nas redes sociais. Há pouco tempo eu ouvi que não tens contato com essas pessoas. E como é que são pessoas próximas de ti, professor? Eu referia-me no dia a dia, com as pessoas com as quais eu convivo. O primeiro exemplo tem que ver com as redes sociais. Certo, o segundo exemplo tem a ver com as pessoas que me cercam. Então, quando interajo com as pessoas no dia a dia, por exemplo, os alunos, para com os alunos eu não deixo isto de lado, porque eu sei que está na fase de aprendizagem. Quando um aluno, mesmo que não seja meu, seja de um curso diferente, eu trabalho na Escola de Formação de Professores 4 de Abril. Ok. Alguém se terá expressado mal, alguém terá cometido um deslize, um desvio, eu chamo e digo lá, isto devia ser assim, porque na escola onde ele tem de aprender. Claro, deve ser num tom respeitoso para que a pessoa não se sinta ofendida. Agora, para aquelas pessoas com quem eu não tenho muita afinidade, como por exemplo colegas e outros, eu prefiro deixar, porque a reação destas pessoas geralmente não é boa. Passa a ideia de que você se quer superiorizar, esse cara pensa que ele é quem sabe, ele é que é o dono da língua. Então, para evitar problemas, recordar aqui, houve uma vez que estávamos a conversar e uma colega olhou para mim e disse, professor Caputo, nunca mais a vi. Fez essa pronominalização. Sim. Professor Caputo, nunca mais a vi. Ela fez corretamente a pronominalização, mas comete um erro de concordância, porque o professor logo não teria usado o pronome a vi. Se fosse a professora, nunca mais a vi. Como o professor, seria nunca mais o vi. Mas eu fiquei aí num dilema entre corrigir o erro da colega ou deixar assim. Mas rapidamente percebi que se eu pudesse fazer a correção naquele momento, certamente a reação da colega não teria sido boa. Acabei evitando. Eu simplesmente disse, também faz tempo que não a vejo, para ver se de alguma forma ela pudesse
perceber, mas ela não percebeu o deslize que cometeram e deixei passar. Então, depende muito de para quem vou fazer a correção, porque do contrário, você vai criar inimizades por todas as partes. Certo, mas professor, uma vez com que tinhas a oportunidade de corrigir, independentemente de quem era a pessoa, e deixou assim. Imaginemos que ela vai continuar com este erro. O problema era o espaço em que estávamos. Talvez em privado pudesse fazer algo diferente, mas porque estávamos no seio de colegas, havia muitas outras pessoas, então ninguém gostava de ver o seu erro corrigido no meio de outros. Sentir-se-ia bastante desconfortável. Daí eu preferi deixar dos males, escolhi o menor. Ok, muito bom. Professor Caputo, quanto tempo lecionas? Eu diria há 11 anos. 11 anos, sim. Muito tempo. Mas durante esse período de 11 anos, já falava-se bem ou começou a aprender no meio, ao longo do caminho? É um processo. É um processo. A aprendizagem constrói-se ao longo do tempo. Eu frequentei a Escola de Formação de Professores, na especialidade de língua portuguesa. As pessoas já diziam que falava bem, mas claro, ao meu nível, com os meus erros também. Mas fui aprendendo. Quanto mais eu ensinava, mais aprendia. Mais necessidade eu sentia de aperfeiçoar a forma como me comunicava, minimizando os erros, maximizando os acertos. E isso foi fazendo com que eu me tornasse o professor que hoje sou. Ok, mas qual é o maior segredo? O segredo é trabalhar bastante, ler bastante. A área em que trabalho, o ensino da língua portuguesa, requer bastante leitura, requer bastante prática, bastante exercitação. Você não pode ficar estagnado, até porque é uma área com uma literatura bastante vasta. Se você se restringir a um único autor, você pode chegar a encontrar alguns estudantes, porque no magistério os estudantes estudam, que lhe vai trazer ideias e posicionamentos de outros gramáticos que você não terá lido, e você achar que o aluno ou o estudante que está errado. Então, requer bastante estudo, requer diversificar as fontes de pesquisa. A nossa área é bastante complexa. Ok. Bastante complexa mesmo. Certo. Parece que eu faria uma pergunta igual àquela que eu fiz alguns segundos atrás, mas não. Imaginemos que onde leciona o professor tem também, possivelmente na mesma sala, tem outros professores da mesma disciplina, língua portuguesa. Com certeza. E não cria conflito do tipo, professor, os alunos podem preferir, não, nós de preferência ao professor Caputo, e os outros disseram lá, e outros teus colegas, isso não cria os colegas ouvirem isso, os teus colegas professores ouvirem, não cria alguma confusão? Isto depende da maneira como gerenciamos das situações. Os horários são feitos pelas coordenações. E eu também coordeno a disciplina de língua portuguesa. Okay. Tem um colega que coordena o curso de língua portuguesa. Então somos nós, quer dizer, a direção, a subdireção, somos membros da subdireção pedagógica que definimos quais classes ficam com quem e quais turmas ficam com quem. Okay. Então o professor não tem direito de escolher se eu fico com quais turmas, qual curso. É a coordenação que faz esse trabalho. E muito menos alunos têm direito de escolher com qual professor pretendem trabalhar. O professor que se lhes der é com aquele que eles vão de trabalhar. Claro que as preferências existem, sobretudo quando você trabalhar com certo grupo de estudantes, talvez na 10ª, é normal que aquele grupo queira voltar a trabalhar consigo na 11ª ou nas classes subsequentes. Isto não ocorre só com o professor Caputo. Quando os estudantes se veem ou se revêem nas metodologias de certo professor, é normal que eles queiram continuar com este professor na classe subsequente. Então, acredito que a preferência que um grupo de estudantes pode vir a ter comigo é a mesma que também podem vir a ter com o outro colega também, que é professor de língua portuguesa. E encaramos isso com normalidade.
Ok. E também queria perceber qual é o propósito do conteúdo que o professor faz nas redes sociais. É por amor ou para ter algum valor? Nesse caso, Olha, valor financeiro. Nós fazemos, ou seja, nós procuramos colocar o útil ao agradável. Mas até aqui nós não temos ainda retornos. É claro que para o mundo de marketing, sobretudo o digital, nós precisamos primeiro trabalhar a marca, promover o nome. Uma marca bastante conhecida, isso gera receitas. Pode não ser agora. E no meu caso, eu não trabalho para o hoje. Estou a construir uma marca. Certo. Isto porque o meu perfil do Facebook tem a monetização suspensa devido à minha geolocalização. Mas nem por isso eu paro, eu continuo partilhando o saber. Quanto mais você partilha o conhecimento, mais sólido ele se torna para si. A melhor forma de aprender algo é você ensinando aos outros. Certo. Nós aprendemos de várias formas. Aprendemos ouvindo, aprendemos vendo, aprendemos melhor ainda fazendo, ensinando. Ok. Então, quanto mais você for a ensinar algo que você sabe a outrem, certamente você vai consolidar ou solidificar este conhecimento. Torna-se muito mais sólido em si. Então, uma forma que você tem de exercitar para que você não se esqueça, não perca a prática, ensinando. Daí eu ter eleito este meu trabalho como uma forma de também me atualizar, de me aprofundar no estudo sobre a língua. Ok. E, professor, antes de ser um criador de conteúdo digital, será que eras famoso como hoje? Bem, antes disso, eu participava de uma rubrica na Rádio Mochico, minto, na LAC, Luanda Antena Comercial. Há um programa aí do jornalista Manuel Augusto, nas ondas da LAC. Ok. Creio que apresenta, não sei agora, apresentava às segundas-feiras lá para as 13h14. E havia uma rubrica Dicas de Língua Portuguesa com o professor Caputo. Ele me tinha abordado e perguntara-me se eu poderia gravar algumas dicas e partilhar com ele para que as pudesse passar no seu programa. Então, aquilo parece em 2017, 17 e 18, se a memória não me apressou. E fomos passando essas dicas pela rádio. Né? Então, posso dizer que de certa forma já era conhecido, mas o alcance era reduzido, certamente. A partir do momento que eu crio uma página Dicas de Português, Facebook, e começo a partilhar as dicas, não em vídeo na altura, mas em imagens, isto começou a fazer com que o meu nome, a minha imagem fosse cada vez mais conhecido para muito longe daqui. Isso ajudou a alargar o público que hoje tenho, o público de seguidores, e a ser o professor que hoje sou. Mas, concluindo aqui a minha resposta, de certa forma já era conhecido. Ok, mas não tipo hoje, né? E certamente não. Ok. O meu público era bastante restrito aos ouvintes que ouviam a LAC e aos ouvintes que ouviam a Rádio Mochico, porque depois tive de trazer a mesma experiência da LAC para cá também na Rádio Mochico, no programa Onda Jovem, Ok. de segunda a quinta-feira, às 16 horas. Também passamos a partilhar aí as dicas de língua portuguesa com o professor Caputo na rubrica Dicas de Português com o professor Caputo. Certo. Já recebeu algumas pessoas, eu te acompanho, mas nunca lhe vi, eu sou muito teu fã, já teve esses encontros com algumas pessoas? Com certeza, com certeza. E creio que mais do que dinheiro, a melhor gratificação que você recebe é o depoimento das pessoas. Sim. As pessoas que o abordam e dizem, olha, eu adoro o seu trabalho me tem ajudado bastante a melhorar a minha comunicação. Mais do que pagamento, não há nada que se compare a isso. Eu recebo Concordo.
vários elogios dos amigos que me seguem e percebo que eles têm imenso carinho por mim. Isto é o que me motiva a prosseguir, embora que não tenhamos ainda o perfil monetizado ou tenhamos a monetização suspensa. Isso ajuda-nos a perceber que somos úteis de alguma forma e fazemos diferença na vida das pessoas. E em função disso, eu pretendo continuar a ser útil, partilhando o pouco que sei com aqueles amigos que elegeram-me como seu professor nas redes sociais. Certo, mas professor, onde veio a tua ideia de criar, de ser um criador de conteúdo digital? Quem que te motivou? Olha, em 2014, eu fui ao Lubito visitar uma sobrinha minha e depois cheguei ao Quero e achei aí um livro de Martin intitulado, o título é Marketing Pessoal e o subtítulo És um produto de sucesso. E depois de eu ter comprado, comecei a estudar esse livro. Eu queria entender um pouquinho mais sobre como promover-se no caso. E fui aprendendo algumas técnicas sobre marketing. E uma delas é criar uma página, criar talvez um site para poder partilhar aquilo que você sabe com as pessoas que o seguem. Daí ter tido a ideia de criar uma página no Facebook, a página Dicas de Português. Okay. Comecei do zero, postando aí tudo sozinho? Dicas sozinho, de forma amadora, e os likes não vinham. Você postava um like, dois, só para bater 50 likes, aquilo foi uma luta tremenda. Mas depois cheguei a fazer um post, creio que terá sido sobre o futuro do conjuntivo. E futuro conjuntivo ante os verbos irregulares. É um tema bastante polêmico. E eu coloquei aí as formas incorretas, que comumente se ouvem por aí, e as formas corretas. E aquele post alcançou quase perto de 1 milhão de views. E fez com que em uma semana a página explodisse, em termos de números de seguidores. Só por um vídeo? Aquilo não foi vídeo, foi uma imagem, texto? foi uma imagem, assim, Okay. um texto, forma de imagem. Okay. Foi partilhada de tal forma que alcançou tanta gente e trouxe, eu acho que terá trazido mais de 30 mil seguidores para a página. Okay. Aí me senti, assustado, né? uau, falou, afinal eu sou útil. Funciona. De alguma forma, e se sou útil eu devo prosseguir. Mas infelizmente esta página depois foi-me roubada. Alguém invadiu, eu como também era inexperiente, alguém procurou por mim e disse que ela gostava de divulgar algum produto na sua página, então sugiro que ele prometeu pagar, Sim. Sugiro que se cadastre, acho que era no Facebook, há uma plataforma de negócios do Facebook. Sim. Então cadastre aí, aceite, afinal era para habilitar o perfil dele na minha página, tornando-o administrador, certo. Dando-lhe competências mais do que necessárias para poder gerenciar a minha página. Depois disto, ele acabou me removendo e bloqueou-me. E acabei perdendo acesso àquela página. Não imagina qual foi a frustração minha. Já tinha perto de 70 mil seguidores aquela página. Isso foi em 2014, 2015. Você nem imagina, era dos poucos professores em Angola que tinha esse número. Mesmo a maioria dos cantores hoje em dia não tinham tanto público assim. Naquela altura. Então doeu bastante. Alguém disse mesmo assim, recomece, faça. Recomecei criando outra página, mas 3, 4 meses, 6 meses depois, só obtinha 5 mil seguidores. Daí desisti, falei, já não vai funcionar. Isto porque aquele público já estava acostumado com grande parte dos conteúdos que eu já havia publicado naquela página. Certo. Daí ter surgido a ideia, já que esta nova página parece-me flopada, que tal promover o próprio perfil? Pensei, não tenho perfil, o perfil tem quase
4 mil e tal seguidores, amigos, né? Não eram Certo, seguidores. sim, sim. Falei, pá, fiz algumas pesquisas e tornei o perfil, coloquei o perfil no modo profissional, para que permitisse as pessoas seguirem, embora Certo. não fossem amigas. E habilitei o modo profissional. E quando fui lendo sobre retenção, sobre engajamento, como gerar engajamento, retenção nas redes sociais, Tudo sozinho. tudo sozinho, de forma amadora. Falei, ó, então vou começar a produzir vídeos curtos. Eu imagino, professor, naquele momento que você está fazendo esse tipo de estudo, não há barulho, não há ninguém que pode incomodar, né? Não. Devo ter aí um santuário, um local É, sagrado de silêncio Sim, para poder sim, produzir esse trabalho. Certo. Então daí surgiu esta ideia. Aí comecei a, em vez de postar simplesmente os textos, comecei a produzir vídeos curtos de 1 até 2 minutos. Mas com uma capacidade de síntese bastante apurada. Mas para já sabia editar também. E eu tive de ser o realizador, o editor, tive de ser tudo Certo. isso, de tudo um pouco. Comecei a estudar um pouquinho o CapCut, Sim, 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 sim. que é um aplicativo de edição. Certo. E de forma amadora comecei a editar, botar legenda, até hoje. Aquilo pegou, porque alguns vídeos também começaram a viralizar, bateram quase 1 milhão de views, de views, e o perfil começou a crescer. 5 mil, 10 mil, 15, 20, 50, 100, e hoje em dia o perfil do Facebook está aí com mais ou menos 242 Um mil número muito grande. seguidores, e o do TikTok, que comecei já muito tarde, mas também está aí com mais de 30 mil seguidores. Muito Então bom. esta foi a minha trajetória. Certo, certo. Professor, tirar muita coisa para nós conversarmos, mas não é tudo, pode-se falar hoje. Com certeza. Teremos mais dias. Certamente. Só queria saber, pode ser a última pergunta. Professor, qual é o conselho que deixarias para nós que não sabemos falar bem português? Olha, a língua portuguesa para a maioria dos profissionais acaba sendo um instrumento de trabalho. Veja que mesmo você, um produtor de conteúdo, para me poder entrevistar, para me poder abordar, tem de saber comunicar, Certo. elaborar as questões, desde o aspecto escrito até verbal. Então é importante aperfeiçoar esta capacidade de se comunicar. É importante alcançar a proficiência da língua. Seja você quem for, não menospreze as questões ligadas à sua comunicação. Ok. Nós acabamos alcançando, promovendo a nossa marca, a nossa imagem quando melhor comunicamos. Porque as pessoas só saberão aquilo que nós sabemos, as pessoas saberão as nossas valências, se nós conseguirmos exteriorizar as nossas ideias, as nossas crenças pela fala e pela escrita. Aquele que mal comunica logo estará sentenciando aí, eu diria que estaria cometendo aí um suicídio